recurso público, ele tem dever de prestar conta. O dever de prestar conta está implícito nesse procedimento de utilização do recurso, porque o recurso é de cada um de nós, né? Todos nós, enquanto contribuintes, fazemos o pagamento dos nossos impostos das mais variadas formas, e aí nada mais justo do que a gente saber o que é feito com os nossos recursos. E aí, ao longo das legislações que sobrevieram, partindo da Constituição de 88, principalmente, que ela trouxe esse dever de transparência de uma forma mais incisiva, a gente, enquanto cidadão, hoje a gente tem condições melhores de acompanhar o gasto desse recurso público, né? Porque esse dever de prestar conta, embora já viesse na Constituição de 88, não haviam ferramentas suficientes para poder garantir que, de fato, a sociedade tivesse acesso de como esses gastos eram geridos, né? Principalmente porque, antigamente, as execuções, os processos, tudo era muito físico, então, ainda que esse processo fosse público, de fácil acesso para que cada um que tivesse interesse viesse até ao órgão e solicitasse o acesso a esse processo, mas era muito mais dificultado, né? Em razão de ser físico, e a gente sabe que, embora a lei estabeleça que esse processo deveria ser público, a gente sabe que, efetivamente, o acesso não é tão facilitado como deveria, né? E hoje, já com essas legislações que tratam sobre a transparência de uma forma mais gerencial, a gente tem mais condição de ter acesso a como o recurso público é gasto. E principalmente no que diz respeito às licitações, né? Porque hoje uma imposição legal, a lei de acesso à informação é nova, mas ela já está auto-aplicada. Hoje a gente já consegue ter um grau de eficiência muito maior no que diz respeito à lei de acesso à informação. E essa lei de acesso à informação, ela exige que a administração pública disponibilize, por meio dos seus portais de transparência, todos os dados e informações relacionados à utilização do gasto do recurso público. Então, o portal da transparência é o meio, é a porta de entrada para que a gente consiga aplicar esse artigo 70, que é o dever de prestação de contas. Então, esse dever de prestação de contas, ele se deve não só à sociedade, mas também aos órgãos de controle, que são os órgãos designados para poder acompanhar a fiscalização desses recursos, né? Esse comando constitucional aqui é quem institui o controle interno e o controle externo, e aí tanto o controle interno, que é dentro do próprio órgão, como o controle externo, que é exercido por meio do Tribunal de Contas, exercido por meio do Legislativo, com o apoio do Tribunal de Contas, assim como outros órgãos de controle, por exemplo, o Ministério Público exerce controle também, mas esses órgãos, eles têm uma missão institucional, que é garantir que esses recursos públicos sejam gastos da forma como a imposição legal e a imposição constitucional, e aí, por meio das ferramentas de controle que esses órgãos aplicam sobre a administração pública, é que eles, tendo acesso a todas essas informações por meio do portal da transparência, existe essa vigilância por meio desses órgãos de controle para garantir que esse dever de fiscalização ele seja cumprido e que ele alcance, de certa medida, né, em certa medida, esses princípios constitucionais que a gente falou com relação ao artigo 37. Então, o que se busca, por meio da fiscalização, é verificar se, de fato, os recursos estão sendo empregados da melhor forma, buscando atingir esses princípios, que é o da legalidade, da pessoalidade, da publicidade, enfim, que a gente falou. E o artigo 70, ele destaca que o controle externo será exercido com o objetivo de fiscalizar contábil, financeira, orçamentariamente, operacional e patrimonialmente. Então, o Tribunal de Contas, ele com foco na legalidade, na legitimidade e na economicidade, né, que também são princípios constitucionais, aqui os princípios voltados para a administração pública, essa fiscalização será exercida sobre esse enfoque. Então, será observado por meio da fiscalização, através das ferramentas de controle, o exercício do dever de contabilidade, o exercício do dever do financeiro, que é regido por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como a orçamentária. A gente tem a Lei de Responsabilidade Fiscal e tem a Lei 101, que regulamenta todo esse procedimento financeiro e orçamentário. O operacional, que é o dia a dia da administração, né, com relação ao almoxerifado, com relação à utilização de veículos, enfim. E o patrimonial, que é a preservação do patrimônio da administração pública, né? Enquanto os gestores públicos,
enquanto guardiões desse recurso público, nós também somos guardiões do patrimônio. O patrimônio da administração pública ele é constituído por meio da aquisição de bens, de patrimônios, de equipamentos, de obras, enfim. Todo esse patrimônio ele deve ser resguardado por aquele que, ainda que temporariamente, exerce o seu dever de guarda. Então, o Tribunal de Contas vai observar se toda a legislação que diz respeito a esses aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial estão sendo, de fato, exercidos de forma legal, legítima e econômica. E aí, já entrando na Lei 14.133, eu já dou início na 14.133 falando sobre esse artigo, que é o artigo coração da 14.133. Essa legislação ela é relativamente nova, né? Ela está em vigor desde 1º de abril de 2021, a sua eficácia, de modo a revogar as demais legislações que estavam, ela ficou durante um período vigorando as duas legislações, até que a legislação anterior fosse terminantemente revogada, a 14.133 passou definitivamente a vigorar de forma única a partir de 31 de 12 de 2023. Houve uma necessidade, inclusive, de prorrogação, porque havia uma necessidade de esses órgãos públicos que estão submetidos a 14.133 precisavam se adaptar. É uma legislação nova que tem uma série de imposições e de regras, ela é extremamente procedimental, e trouxe para a administração pública algumas obrigatoriedades que muitos órgãos precisaram de um tempo para poder se adaptar a grande parte dessas obrigações advindas dessa legislação. E aí, esse artigo 11, que eu sempre, quando ministro aula nesse assunto, eu sempre inicio falando sobre o artigo 11, porque ele estabelece quais são os objetivos que o procedimento licitatório irá perseguir. Então, sempre a licitação ela terá por objetivo alcançar esses 4 itens aqui que estão dispostos em um rol de incisos no caput do artigo 11. Além do caput do artigo 11, que estabelece quais são os objetivos, o parágrafo único também, ele traz que a administração, a autogestão, a autoadministração, ela deverá implementar a governança nas contratações. A governança nas contratações, embora ela já esteja no mundo jurídico há um tempo sendo disseminada, ela passou a incorporar as contratações públicas a partir da 14.133. Então, essa palavra governança, vocês ainda vão ouvir muito falar durante todo o período da faculdade, e enquanto estiverem implementando também dentro dos órgãos que vocês forem atuar, vocês vão ouvir muito falar sobre a governança. E a governança nada mais é do que alcançar melhores resultados, né? Quando a gente fala sobre eficiência, a eficiência foi um princípio constitucional que foi inserido na Constituição de 88, em 2019, num período de transformação da administração pública, que passava de um procedimento mais burocratizado para um procedimento mais gerencial, e com isso foi necessária a implementação de ferramentas que trouxessem, de fato, a eficiência para a administração pública. Porque a eficiência ela vai além da efetividade, ela vai além da economicidade, ela, de fato, é a aplicação dos recursos públicos garantindo melhores resultados de forma mais eficiente. E aí, a governança das contratações, que está estabelecido no parágrafo único do artigo 11, ele estabelece que a alta administração deverá implementar ferramentas de gestão de risco e de controle interno com o objetivo de alcançar esses melhores resultados. E, ao longo da lei, existem várias ferramentas que foram discriminadas na 14.133 com o objetivo de alcançar, de fato, essa governança. Então, quando a gente fala sobre os objetivos da licitação aqui no artigo 11 da 14.133, a gente está falando sobre assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, ou seja, é através do procedimento licitatório que a administração tem que sempre buscar gastar melhor o recurso público. E aí, gastar melhor o recurso público não necessariamente quer dizer comprar o mais barato. A gente viveu durante muito tempo falando sobre menor preço na administração pública. O procedimento licitatório sempre buscava o menor preço, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que comprar sempre pelo menor preço nem sempre traz a eficiência que se espera, porque às vezes você paga barato para um item e esse item dura muito pouco tempo, esse item ele não alcança objetivamente o que se espera daquele produto ou aquele equipamento que foi
adquirido ele não tem durabilidade, porque ele tem uma menor eficiência, enfim. Então, com o tempo, foi se observando que comprar mais barato não necessariamente alcança melhores resultados. Então, quando a gente, como eu falei, que existe a governança das contratações e a governança é alcançar melhores resultados, assegurar a seleção da proposta vantajosa não necessariamente a gente vai estar falando de menor preço. A gente vai sempre buscar adquirir produtos com melhor qualidade. Isso, assim, falando sobre uma expectativa, né? Claro que a gente sabe que existe uma expectativa e existe uma realidade quando a gente fala de licitação. Mas os processos licitatórios, eles têm amadurecido bastante ao ponto de alcançar melhor esse objetivo. Assegurar o tratamento isonômico, né? Como eu falei lá no Comando Constitucional, o próprio Comando Constitucional fala sobre a isonomia. Ele fala que o processo licitatório, ele deve existir para garantir que haja uma concorrência, de modo que vários fornecedores que tenham interesse de vender para a administração pública venham ao processo e ofertem os seus valores e venda para a administração pública. Então, assegurar o tratamento isonômico é sempre um objetivo que o processo licitatório deve buscar. Promover o desenvolvimento nacional sustentável. Essa promoção do desenvolvimento nacional sustentável não é uma novidade na legislação, ela foi inserida na legislação tanto na Constituição de 88 quanto no processo licitatório, na lei anterior, da 866, em 2010, que foi quando começaram as preocupações com relação a garantir a subsistência das gerações futuras. Né? Quando foi inserido lá na Constituição Federal que a administração, que a gente deve buscar sempre garantir esse direito constitucional ao meio ambiente saudável para as próximas gerações, também o processo licitatório buscou absorver esse comando constitucional, introduzindo dentro do processo licitatório essa busca pelo desenvolvimento nacional sustentável. E aí existem várias ferramentas para poder se aplicar esse desenvolvimento nacional sustentável por meio do processo licitatório. E evitar contratações com sobrepreço e preço manifestamente inexequíveis e superfaturamento. Aqui, quando a gente fala, por exemplo, de sobrepreço, eu estou falando de adquirir produtos com valor maior do que o valor de mercado. E aí a gente tem a obrigatoriedade do processo licitatório, é necessário que haja um preço estimado da contratação. E aí a legislação nova, ela trouxe uma forma de se estimar o processo licitatório, que é por meio dos orçamentos, da pesquisa de preço. E essas ferramentas asseguram que a administração estabeleça um valor, e aí esse valor vai ser o valor que vai limitar essa negociação com os fornecedores dentro desse processo licitatório. Claro que, assim, se eu fosse, eu daria uma aula de 2 horas só para falar sobre sobrepreço, porque é um tema bastante extenso e de muita preocupação por parte dos tribunais. Mas o que eu queria destacar é que a 14133, ela trouxe ferramentas mais efetivas para se buscar evitar melhor esse sobrepreço. Preços manifestamente inexequíveis é quando existem negociações dentro do processo licitatório que às vezes os fornecedores vão para poder brigar preço. Aqui, não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de participar do processo licitatório ou se já conhecem esse processo licitatório, sabem que existe um costume muito ruim, é claro, mas um costume de que os licitantes brigam nos preços, porque é um leilão, né? O processo, a grande maioria dos processos, eles giram em torno de uma modalidade que se chama pregão, e essa modalidade, ela é por meio de leilão, que é o quem dá menos, né? Nesse caso aqui, a administração vai buscar sempre pagar menos, e aí o quem dá menos é a briga que os fornecedores geralmente estabelecem dentro do processo licitatório, só que baixam demais o preço, de forma que esses preços passam a se tornar inexequíveis. Então, a 14133, ela se preocupou também com esses preços inexequíveis e trouxe também, ao longo dela, ferramentas para evitar que as contratações se dessem com esses fornecedores de forma inexequível. Para evitar que a administração pública fizesse um processo licitatório, tivesse todo o gasto, todo o custo, porque envolve um custo muito alto a execução de um processo licitatório. Ele tem um custo muito alto. E aí, por vezes, o processo licitatório chegava até o fim, fazia todo o procedimento, concluía, homologava, adjudicava, fazia o contrato, chegava na hora de entregar, o fornecedor não conseguia entregar, porque ele baixou muito o preço na hora da briga, né, na hora do leilão dos lances. E aí a legislação, ela se preocupou com isso.
E o superfaturamento é quando a gente compra por um preço mais caro, uma das formas de superfaturamento, compra por um preço mais caro acima do preço de mercado e a administração acaba pagando mais do que deveria pagar. Ou quando o fornecedor fala que executou, a administração pública não fiscaliza a execução e paga por produtos que não foram entregues, paga por serviços que não foram efetivamente executados. Então, da mesma forma, a legislação traz, ao longo de toda a 14133, ferramentas para poder evitar o sobrepreço, o superfaturamento, a contratação com preços inexequíveis. E buscar esses objetivos, ele passa pelos atores do processo licitatório, porque esses atores do processo licitatório, conforme o artigo 7º e o artigo 8º da 14133, estabelece que todo agente público envolvido na área de contratações, ele deve exercer as suas funções, aliás, ele deve ser designado para exercer dessas funções, tendo capacidade técnica para tanto. Então, a 14133 cuidou de responsabilizar o gestor público de que ele, quando fosse designar servidores para o exercício de funções pertinente à área de contratações, que esses agentes públicos, que eles fossem capacitados para tanto. De forma imediata, né, melhor que seja de forma antecipada, de modo que eles tenham experiência ou que eles tenham formação de ensino superior compatível ou mesmo uma especialização, mas também cuidou de exigir que o gestor público, por meio desse artigo 11, parágrafo único, ele estabelece que a gestão, a alta administração, ela deve se preocupar em manter esses servidores capacitados. Essa preocupação da 14133 de capacitação também é uma novidade que não tinha nas legislações anteriores. Então, hoje existem vários cursos disponíveis, tanto de forma gratuita ou não, mas especialmente de forma gratuita. Existem vários órgãos que são instituídos legalmente com o objetivo de capacitar servidores públicos. Eu destaco, por exemplo, o ENAP, que é a Escola Nacional da Administração Pública, que tem uma vastidão de cursos disponíveis na plataforma, de forma gratuita, que objetivam alcançar essa capacitação, a manter esses servidores públicos capacitados. Porque lá no parágrafo único, que eu falei do artigo 11, ele estabelece que a gestão deve se preocupar com a integridade, com a eficiência, com a legalidade. E aí eu só tenho como exigir desse servidor público que ele atue sob essa ótica se eu der para ele capacitação para tanto. E essa capacitação ela é contínua. Assim como o agente de contratação, que é um novo personagem, a legislação anterior não trazia essa figura do agente de contratação, e a legislação nova veio e trouxe que aquele servidor que conduz o processo licitatório será chamado de agente de contratação. Aí nós temos modalidades, né, que a gente vai falar lá na frente, e aí dentro das modalidades existe a modalidade pregão, e o agente de contratação que exercerá, que conduzirá o processo licitatório da modalidade pregão será chamado pregoeiro. Assim ficou definido no artigo 8º da 14133. Então, para quem já ouviu falar ou não entendia ainda qual era o procedimento, então, essa modalidade pregão, ela está estabelecida na legislação e aquele que conduz o processo na modalidade pregão é chamado pregoeiro. Antigamente, a gente tinha comissões de licitação, hoje a 14133 chama de comissão de contratação. Essa comissão de contratação é formada por servidores públicos, voltados também para esse atendimento aqui do pré-requisito de capacitação, ele tem que ser devidamente capacitado para tanto. E eu destaco que o servidor público que busca conhecimento nessa área, eu sempre falo que nunca vai ficar sem emprego, porque é uma área que dificilmente você encontra pessoas que tenham capacidade técnica para exercer a função, né, de forma eficiente, é claro, mas servidor público que se preocupa em entender sobre o processo licitatório, ele nunca vai ficar sem função. Mas é uma função que dificilmente o servidor público efetivo quer exercer. E também é uma diretriz da 14133 a utilização, a designação de servidores, preferencialmente servidores efetivos para exercício dessas funções. Porque se espera do servidor público efetivo que ele tenha maior liberdade para poder atuar de forma menos
direcionada, né? Como o servidor público, enquanto efetivo, ele tem uma liberdade maior de atuação, de modo que ele vai cumprir, né? Teoricamente, é assim que a gente espera, mas se espera que o agente que seja servidor público efetivo, ele não vá se submeter a mandos que estejam ao arrepio da legislação, porque ele tem a garantia de manutenção do seu emprego, né? Diferente do servidor público que é comissionado, que geralmente, para manter o emprego, né, ele faz o que o chefe mandar. Eu tenho um colega que brinca, uma frase que eu acho super interessante, que aquela frase que se utiliza no dia a dia de manda quem pode e obedece quem tem juízo, eu tenho um colega que fala que na administração pública manda quem pode e obedece se a ordem for manifestamente legal. E eu acho super interessante essa frase, porque a gente, enquanto servidor público comissionado, a gente sabe que, efetivamente, a gente não tem a mesma liberdade que a gente teria se fosse o servidor efetivo de dizer não para determinados mandos, né? E aí, por isso que a 14133, ela se preocupou em designar servidores efetivos para exercício dessas funções, dada a importância da licitação no mundo jurídico. Pregoeiro e equipe de apoio, né? Eu falei o pregoeiro que o agente de contratação na modalidade pregão será chamado pregoeiro, e a equipe de apoio é quem vai apoiar esse pregoeiro na condução do processo licitatório. O gestor e fiscal do contrato está aqui inserido nessa modalidade de agente público, que está designado lá no artigo 7º. Mas no artigo 8º da 14133, ele traz a figura do gestor e do fiscal de contrato e diz que é necessário que haja uma regulamentação interna para o exercício dessas funções. Gestor e fiscal do contrato, eles fazem parte de uma fase dentro do processo de contratação muito importante. Aqui nesse procedimento de fiscalização, é onde o fiscal, que também que se espera que preferencialmente seja servidor efetivo, ele possa, de fato, atestar que aqueles serviços foram executados. Para evitar aquele superfaturamento que eu disse lá atrás, esse fiscal aqui ele tem que exercer acompanhando a execução do contrato. Ele é designado para acompanhar a efetiva execução do contrato, que seja com a entrega do produto, com a execução do serviço, com a construção de uma obra, enfim. A autoridade competente aqui, que geralmente a gente tem uma diversidade de estruturas organizacionais na administração pública, mas, para ficar claro, a autoridade competente no âmbito de uma prefeitura, por exemplo, é o prefeito, no âmbito de uma secretaria é o secretário, no âmbito de uma agência que seja um órgão da administração indireta é um presidente. Então, a autoridade competente é sempre aquele que geralmente vai ordenar as despesas, é aquele chefe maior do órgão. Órgão de controle, que a 14133 trouxe os órgãos de controle para dentro da legislação, que é o Tribunal de Contas, e o órgão de controle interno, que geralmente está dentro da estrutura dos órgãos. E os licitantes e os contratados, né? Licitante é quem participa do processo licitatório e, eventualmente, pode vir ou não a vencê-lo, e o contratado é aquele que efetivamente venceu e assina um contrato com a administração pública. Para além dos atores, nós temos as modalidades de licitação, né? Já falei várias vezes sobre modalidade. A 14133 trouxe uma modificação com relação às modalidades comparado à legislação antiga, excluiu algumas modalidades que existiam, e aí hoje nós temos essas modalidades, que as mais usuais da modalidade são o pregão e a concorrência. O concurso que a gente conhece, costumeiramente a administração faz concurso para admissão de pessoal, mas nós temos modalidades de concurso, por exemplo, para premiação, e no âmbito da Secretaria de Cultura é bem usual que se utilize concurso para poder premiar a pessoas que se submetem a um processo seletivo relacionado à arte, relacionado a apresentações culturais, enfim, que também se vale, né, de recurso público. Aqui, quando eu falo da modalidade de concurso, é porque esse prêmio vai ser um recurso público que vai ser entregue a alguém, né? Então, é uma utilização de recurso público e por isso que se submete ao processo licitatório. Apesar de eu não estar comprando nada aqui para a administração, eu estou gastando recurso público. Então, da mesma forma, é submetido ao caput do artigo 37. O leilão, que muitos conhecem o leilão, por exemplo, o leilão da Caixa Econômica, né, que faz a alienação dos bens que são arrematados. Aqui, a administração pública também pode leiloar os seus bens, aqueles que sejam inservíveis ou que já não tenham mais para a administração, não alcancem mais os objetivos de utilização do bem, a administração pública pode leiloar e vendê-los, né? Então, a venda, a alienação de bens da administração pública só é feito por meio de leilão,
que é também um procedimento licitatório, né, burocrático, que tem todo um processo administrativo, é submetido à publicidade, enfim. A modalidade pregão, né, eu acredito que cerca de 90% ou até mais das contratações se dão por meio dessa modalidade pregão. E o diálogo competitivo, que é pouco usual para a administração pública, é uma novidade da 14133, mas ela está mais voltado para uma área de inovação, é quando a administração pública não sabe o que precisa para poder resolver a sua demanda e ela submete isso a um diálogo, de modo que empresas participam, vêm e dizem qual que seria a melhor solução para um problema da administração. De forma bem resumida, o diálogo é isso. E aí uma diretriz de que essas modalidades do processo licitatório já era uma diretriz da lei anterior, mas não era uma obrigatoriedade. A 14133 já traz que ela será adotada preferencialmente a forma eletrônica, e se a forma eletrônica não for adotada, a presencial deverá ser gravada em áudio e vídeo. Existiam muitas incidências de fraude na modalidade presencial, tanto porque a publicidade às vezes era restrita e aí só participavam aqueles que a administração queriam que participasse, fazia as portas fechadas, enfim, vários foram os casos de denúncia voltada a essa modalidade presencial. Já a modalidade eletrônica não, ela é publicada e aí quem tiver interesse pode vir e participar do procedimento de forma isonômica, né, que é uma garantia que está estabelecida na Constituição. E aí essa forma eletrônica, como uma diretriz de obrigatoriedade, a administração ela se vale de plataformas que são por meio de sites, e aí qualquer cidadão tem acesso a esse processo que aconteceu, que ocorreu dentro dessa modalidade eletrônica. Então, se vocês tiverem interesse, por exemplo, de saber de que forma que a Unitins adquiriu os equipamentos que estão transmitindo essas aulas de áudio e vídeo, por exemplo, a gente consegue acessar o site do Compras, que a Unitins utiliza o sistema do governo federal, do portal de compras. Eu consigo acessar o portal de compras e consigo identificar todo o procedimento que foi estabelecido para essa aquisição. Eu consigo verificar quem foram os participantes, qual que foi a disputa de valor, eu consigo ter acesso até o diálogo que aconteceu entre o fornecedor e o agente de contratação. Então, a modalidade eletrônica, ela alcança melhor essa finalidade da transparência, que é um princípio constitucional. Os tipos de processo licitatório é uma novidade da 14133, ele agora está estabelecido de acordo com a modalidade. A gente tem um mínimo de dias úteis, e é importante que nós, enquanto cidadão, conheçamos essas regras, como eu disse, né, que é importante que a gente entenda sobre o processo licitatório, porque conhecendo essas regras, a gente consegue observar se a administração pública está, de fato, adotando o mínimo que é exigido pela legislação. E aqui, quando as modalidades forem adotadas, por exemplo, o pregão e a concorrência, se estiverem dizendo respeito à aquisição de bens, ela tem um mínimo de 8 dias úteis de publicação. Se for a contratação de obras e serviços que sejam especiais ou comuns, tem um mínimo de 25 dias úteis. Essa publicidade, ela existe para que o fornecedor possa ter conhecimento, eu possa alcançar um maior número de concorrentes e que esse fornecedor tenha condições de fazer a leitura do edital, que é o documento, o instrumento que estabelece as regras, para que ele venha e apresente para a administração pública a sua proposta. Então, eu dou condição, estabelecendo esse prazo mínimo de publicação, eu dou condição para que esses fornecedores venham e participem do processo licitatório. E aí, então, nós temos essas formas, esses tipos de contratação, que é por menor preço, de modo que a administração vai buscar sempre, dentro desse processo, desse rito aqui, ele vai buscar sempre que haja um menor preço, claro, preservando aquele dever de alcançar a proposta mais vantajosa, qualificando melhor o produto, pagando menos, mas o produto com qualidade. O maior desconto, que existem algumas formas de contratação que, ao invés de eu ofertar menor preço, eu dou desconto sobre algum valor. Aqui é muito comum, por exemplo, nesse do maior desconto, é quando a contratação ela se dá por meio de gerenciamento de combustível, por exemplo. O preço da bomba. Aí, o fornecedor que vem e oferta preço, geralmente ele dá desconto sobre o preço da bomba, ao invés de ofertar um preço fixo.
Isso acontece em várias modalidades. Melhor técnica e conteúdo artístico, né, que se aplica naquelas modalidades de concurso que eu falei, por exemplo. Técnica e preço é quando eu me preocupo também com a capacidade técnica da empresa e não só com o preço, né? E aqui a gente utiliza muito essa modalidade, esse tipo de contratação quando eu estou falando na contratação de serviços intelectuais, né? Quando eu vou contratar, por exemplo, empresas para elaboração de projeto. Eu opto por contratar empresas que tenham melhor técnica e também me ofertam um menor preço, né? Mas eu me preocupo com a técnica da empresa, porque ele vai elaborar um projeto e esse projeto ele vai construir um prédio, essa empresa ela tem que ter uma capacidade técnica mínima, né? E o maior lance aqui é com relação ao leilão. A única modalidade que se aplica o maior lance é o leilão. De modo que a administração pública, ao invés de buscar menor preço, nesse caso aqui, como ele está vendendo, quanto mais caro ele vender, melhor, né? Mais dinheiro vai entrar para os cofres públicos. Então, por isso que o tipo é maior lance. E o maior retorno econômico, que seria voltado para modalidades específicas que a administração geralmente quer que haja eficiência na contratação. Aqui, por exemplo, se aplica muito em contratações voltadas para eficiência energética, quando eu faço contratação de energia fotovoltaica. Quanto maior economia me trouxer, maior retorno econômico vai ter a contratação. Além dos tipos de licitação, a 14133 estabelece que o processo licitatório vão se dar em 3 macrofases. E aqui a palavra planejamento está bem destacada, não é por outro motivo, porque o planejamento, além de ser um princípio também que se espera alcançar por meio do processo licitatório, a 14133, ela trouxe uma ênfase maior para o planejamento, porque nós estamos muito mal habituados em não planejar e acabar comprando tudo às pressas, comprando de qualquer forma, acaba acontecendo muito isso, mas a 14133, ela trouxe ferramentas para poder evitar que a administração pública deixasse de se planejar, deixasse de apagar fogo. Então, o planejamento está muito destacado na 14133, tem, por exemplo, o plano de contratação anual é uma novidade da 14133 e é uma ferramenta de planejamento que está muito evidente. Existem instrumentos que foram estabelecidos lá, por exemplo, existe um instrumento que chama Estudo Técnico Preliminar, que é uma novidade da 14133 e é um estudo que está voltado para essa área de planejamento, que é quando a administração gasta tempo pensando na solução para um determinado problema. Ele não pensa em adquirir um produto, ele pensa no problema que ele tem e como ele vai resolver esse problema. E aí isso se faz por meio desse planejamento. A seleção do fornecedor, que é essa etapa do processo licitatório, quando eu publico o edital e chamo os concorrentes para ofertar preço, estão inseridos aqui nessa seleção do fornecedor. E a fase de execução, que é a fase de execução contratual mesmo, quando o contrato está em plena execução, quando está sendo entregue o produto, quando está sendo executado o serviço, está envolvido aqui nessa macrofase da execução contratual. Então, dentro de cada uma dessas fases, como eu disse, eu destaco aqui nesse slide quais são os documentos que compõem cada uma dessas fases. Aí aqui, ó, o plano de contratação anual que eu citei, o DFD, estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, tudo isso daqui está na fase de planejamento. Quando eu falei lá, por exemplo, da pesquisa de preço, a pesquisa de preço, ela está aqui nessa fase de planejamento, enquanto a administração ainda está planejando antes de jogar um edital, de publicar o edital para que os fornecedores venham e ofertem preço. Aqui ela está gastando tempo para comprar melhor, para comprar com qualidade. A seleção do fornecedor, então, ela é composta pelo edital, que é um instrumento publicado nos portais da transparência, é publicado no portal do governo federal, que eu vou mostrar lá na frente. A ata da sessão pública, que é, como eu disse, né, quando eu acesso, por exemplo, um processo licitatório dentro de uma plataforma que operacionalizou esse processo licitatório, lá dentro vai ter a ata da sessão. Essa ata da sessão é, de fato, a ata, é tudo que aconteceu no processo. Quem participou, quais os lances ofertou, que documentos entregou, que documentos deixou de entregar, o diálogo entre o agente de contratação e esse fornecedor, tudo está lá nesse documento que chama ata. Proposta e habilitações, que é quando o fornecedor vem, traz a sua proposta. Junto com a proposta, ele tem que trazer documentos, né? A legislação, ela exige um rol de documentos que precisam ser apresentados, de modo que quem utiliza recurso público precisa estar em dias com a Fazenda Pública. E aí, estar em dias com a Fazenda Pública é no âmbito federal, no âmbito municipal, no âmbito estadual, e aí se comprova essa habilitação por meio desses documentos, que a gente chama de certidões. São certidões na área do município, certidões do estado, certidão da União.
É um processo burocrático, exige, de fato, essa burocracia, porque são pessoas que vão utilizar recurso público, vão receber recurso público e precisam entregar o produto com qualidade. Então, é preciso que haja um mínimo de requisito mesmo. E ato de adjudicação e homologação é quando eu digo que, de fato, aquele ali é o vencedor e ele vai entregar o produto. Na fase de execução, então, está o contrato. Esses três instrumentos aqui, empenho, liquidação e ordem bancária, são instrumentos na área de execução orçamentária, que é quando eu reservo o orçamento para poder pagar uma despesa. Liquidação é quando eu digo para o fornecedor, de fato, você entregou e você vai receber. E a ordem bancária é a simples transferência mesmo. E o relatório de fiscalização, que é aqui nessa área de fiscalização, que é a atuação do fiscal de contrato. Ele precisa, por meio da fiscalização, emitir esse relatório de fiscalização, que é dizer dentro do processo se o produto foi entregue, se foi entregue da forma como estava no edital, se esse fornecedor entregou dentro do tempo. Ele precisa relatar como se deu a entrega desse produto e a execução desse serviço. E os documentos de habilitação aqui, que a gente, como eu falei, né, existe um rol de documentos de habilitação, e esse rol de documentos de habilitação que está estabelecido na lei está aqui no artigo 67 em diante, artigo 62 em diante, estabelece quais são os documentos que o fornecedor precisa ter, está em dias para poder receber esse recurso público e entregar um produto para a administração. A formalização do contrato, quando a gente diz para o fornecedor que, de fato, ele é vencedor, que ele vai entregar o produto, que ele vai executar o serviço, a gente formaliza isso por meio de um contrato administrativo. Assim como a gente... Né, você vai alugar uma casa, você precisa fazer um contrato, você vai adquirir um imóvel, você faz um contrato, é um instrumento que estabelece obrigações entre as partes. Então, nessa formalização contratual aqui, esse contrato, ele tem obrigatoriamente que obedecer a uma forma escrita. Essa forma escrita, ela tem que ter objetos mínimos. A lei exige que minimamente se estabeleça dentro do contrato essas obrigações aqui, de modo que, se não tiver, esse contrato pode vir a ser declarado ilegal. Então, é preciso que haja todas essas cláusulas, porque quando a gente fala de administração pública, a gente usa sempre uma terminologia da supremacia do interesse público. Eu vou sempre buscar a administração pública, ela vai sempre buscar executar aquele contrato, e o fornecedor, ele não está em pé de igualdade com a administração, porque a supremacia do interesse público, ela supera o interesse do particular. Sempre se busca, dentro de um contrato administrativo, garantir que o produto seja executado. Mas é claro que o fornecedor também tem suas garantias, tem dentro do contrato, existe também essa parcela de garantia para ele, de modo que, por exemplo, se houver um atraso de pagamento, o fornecedor tem direito a receber um reajuste dessa contratação. Esse valor ele pode ser reajustado. Se houver um atraso, se não se executar dentro do prazo, se houver um desequilíbrio econômico-financeiro da contratação, ele pode vir a reajustar. Então, ainda que haja a supremacia do interesse público, o fornecedor também tem suas garantias. Mas é preciso estar estabelecido através dessa formalização contratual. A fiscalização contratual, como eu disse, né? É preciso que haja uma designação formal desse servidor. Esse servidor que exerce a função de fiscal e gestor de contrato, geralmente ele é designado por meio de uma portaria, de um decreto, aí depende muito da estrutura. Mas é preciso que haja essa formalidade, porque ele é investido do dever de fiscalizar o contrato naquele momento em que ele é designado por meio desse instrumento. E aí ele tem obrigações com isso. Vai lembrar que a fiscalização ela não é muito bem aceita pelo servidor público. Quem é servidor público sabe. Quem recebe essa designação de fiscal dificilmente gosta, porque é uma designação, é uma função que não tem remuneração. Você, enquanto servidor público, você está obrigado a aceitar a fiscalização, mas é claro, se você não tiver técnica suficiente, você pode dizer que você não está habilitado. Mas, em regra, não é um tipo de função que eu posso dizer que não quero exercer. O gestor, ele manda através da designação, e o servidor público, ele tem que obedecer, porque se houver uma desobediência, ele pode ser submetido a um processo administrativo disciplinar.
Então, a fiscalização ela é exercida por meio desse servidor que é designado, e ele emite esses relatórios que relatem as ocorrências que aconteceram durante essa contratação. Essa atuação ela tem que ser preventiva, né, de modo que esse fiscal acompanhe a execução e evite que haja dano, que haja prejuízo para a administração, e corretiva quando for necessário, né? Se houve, por exemplo, a entrega de material e ele foi recebido, mas esse produto, embora tenha sido recebido, ele depois foi identificado que existe uma avaria, essa correção é o fiscal quem vai exercer. Ele é guardião desse contrato. E aí o princípio da publicidade, né, que estava lá explícito no artigo 37, que é um princípio constitucional que deve ser perseguido, e aí a 14133 veio no artigo 54 e estabeleceu quais são os meios da divulgação do processo licitatório, estabeleceu o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é mantido pelo governo federal, de modo que o PNCP, hoje, ele dá acesso a todas as contratações públicas que são as que são publicadas lá, né? Porque nem todos ainda estão publicando. Mas todo órgão público que exerça o processo licitatório, ele é obrigado a publicar no PNCP. Então, vocês, se tiverem interesse de conhecer, de saber como o seu município está aplicando determinado recurso, você pode entrar no PNCP, ele é acessível e você consegue identificar todo o processo licitatório dentro desse portal. Diário oficial, né? A grande maioria, muito provavelmente 100% dos órgãos hoje tem um diário oficial que é mantido pelo município, mas aqueles que não têm diário oficial se valem do diário oficial do governo do estado, mas é uma importante ferramenta de publicidade que, se vocês tiverem interesse, por exemplo, de vender para a administração pública, vocês acessem o diário oficial, que diariamente esse diário oficial tem publicidade voltada para o processo licitatório. Jornal de grande circulação, pouco usual, mas é uma obrigatoriedade. E o sítio eletrônico, que é o próprio site do órgão, né? Que aí aqui é o portal da transparência, por exemplo, quem vai cumprir esse dever de publicidade. Então, para que se publica, né? Qual que é o objetivo da publicidade? O objetivo dessa publicidade do processo licitatório está voltado para garantir a fiscalização, que seja do controle interno, que seja do controle externo, mas também do controle social. E aí o controle social, para quem não sabe, é o nosso controle. Nós, enquanto contribuintes, nós, enquanto cidadão que faz uso de uma política pública, que faz uso do SUS, que faz uso da educação do município, nós podemos exercer esse controle social por meio dessa ferramenta de publicidade. Podemos não, nós devemos exercer o controle social. Então, esses atos, eles devem ser publicados. Se você que acompanha o portal da transparência do seu município, você identificou que os atos não estão sendo publicados, você pode exercer o controle social fazendo denúncia na ouvidoria, fazendo denúncia no Tribunal de Contas, fazendo denúncia no Ministério Público. Então, é por meio desse controle social dessas ferramentas de controle social, que a gente se vale dessa publicidade para observar se a administração, de fato, está aplicando os recursos da forma como deveria. E a transparência, né? Que é essa garantia desse dever constitucional da transparência. E aí aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, essa tela aqui, ela mostra o Portal Nacional de Contratações Públicas. Você digitar no Google aí, você coloca Portal Nacional de Contratações Públicas, vai entrar nessa páginazinha aqui. Essa página, então, estão publicados aí os processos licitatórios. Você consegue, através dessa página, verificar de que forma que os recursos estão sendo gastos dentro do seu órgão, dentro do governo do estado, da União, enfim. Está tudo nessa página aqui, que a gente chama carinhosamente de PNCP. Essa daqui também, ó, tá dentro do PNCP, dentro do Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PCA. Hoje, um dos objetivos do PCA, que é o Plano de Contratação Anual, que é um dever de todo órgão deve publicar o seu plano de contratações anuais para dar tanto para o cidadão quanto para o fornecedor, condições de ele saber o que a administração pública pretende comprar no ano seguinte. Então, no ano de 2026, eu elaboro o meu plano de contratação anual para o ano de 2027. Esse plano de contratação anual, ele tem que estar o objetivo dele é falar como que eu vou gastar aquele recurso que está na LOA. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é um dever constitucional também,
ele estabelece quanto que a administração vai pagar. E o PCA vem e fala como que a administração vai pagar. Com o que ela vai gastar aquele recurso. Qual material que ela vai comprar, qual serviço que ela vai executar, que obra que ela pretende construir. Tudo tem que estar nesse PCA. Aí aqui eu fiz a pesquisa só para tirar o print do PCA do Tribunal de Contas. Eu sou servidora do Tribunal de Contas, por isso que eu coloquei o do tribunal aqui. Você pesquisa, então, o PCA lá dentro do Portal Nacional, você pode pesquisar o PCA de qualquer órgão público. Todo órgão público deve ter o seu PCA publicado. Então, vocês hoje têm essa ferramenta para poder identificar de que forma que o recurso público do seu município, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, vocês têm acesso hoje, é só entrar nesse site, vocês têm acesso para saber como que o dinheiro público vai ser gasto. Aqui a gente consegue observar, por exemplo, está gastando demais com material de custeio, com manutenção, e não está fazendo obra, não está executando, não está comprando equipamento, não está valorizando o patrimônio. Aqui a gente faz uma leitura sobre como o recurso público está sendo investido. Outra importante ferramenta de controle social, que é importante que vocês conheçam, dentro do site do Tribunal de Contas, existe essa ferramenta de pesquisa que chama SICAP-LCO. SICAP-LCO é um sistema que todo órgão público do estado do Tocantins, todos os órgãos públicos que utilizam recurso público, obrigatoriamente devem inserir nesse SICAP-LCO aqui todos os processos licitatórios que eles fazem, que são publicados, que são contratados, enfim, tudo tem que estar aqui. Então, se vocês quiserem ter acesso às informações relacionadas aos processos licitatórios, aqui nessa página, você consegue, nessa pesquisa aqui, ó, desse cantinho da esquerda aqui, você consegue fazer a pesquisa por municípios. Tem a ferramentazinha de busca que você consegue filtrar pelo município que você quer pesquisar, você consegue pesquisar pela relatoria, pelo CNPJ, pelo objeto, essa ferramenta que é muito importante também para o exercício do controle social. Então, né, uma consideração final para que vocês tenham percepção sobre o que é licitar, né? A licitação é muito usual usar esse termo aqui na nossa área, de que a licitação ela não é um fim em si mesmo. O que isso quer dizer? Que não basta que eu utilize o recurso público e compre. A licitação, o objetivo dela é muito maior do que simplesmente comprar. Toda política pública, ela só é exercida por meio da licitação. Então, por isso que se diz que a licitação não é um fim em si mesmo. Eu não quero só comprar, eu quero ofertar um serviço público por meio da licitação. É por meio do processo licitatório que eu compro o medicamento que está disponível lá na farmácia. É por meio do processo licitatório que eu pago um serviço voltado para, por exemplo, aqui que a gente está tendo essa aula online. A Unitins, ela é uma instituição pública, ela tem por missão institucional fornecer a educação para a administração e ela faz isso por meio do processo licitatório, porque ela compra equipamentos por processo licitatório, ela paga a internet por processo licitatório, enfim. Então, ele, embora seja esse processo formal, embora ele tenha que ser, de fato, burocrático, ele não deve ser visto como um processo apenas. Ele vai além de um processo. Ele é um meio, é uma forma de se alcançar os objetivos de um órgão, o objetivo maior de um órgão, né, por meio da governança principalmente, que é a satisfação da necessidade pública. E aí, nesse sentido, eu trago para vocês essas imagens que são impactantes, né, e sempre quando a gente fala sobre as contratações públicas, a gente usa imagens como essa, porque, dada a importância do processo licitatório e como ele deve ser conduzido, né? Aqui, uma imagem clássica, obras que foram, com o tempo, aqui, ó, essa enquete, por exemplo, demonstra que 502 obras estavam paralisadas. Aqui a gente vê visualmente que a aquisição ela não foi cautelosa, ela não foi cuidadosa. Quem recebeu essas mochilas não deveria ter recebido, porque observou que isso daqui não cumpria a finalidade pública. Então, a importância de quem fiscaliza, a importância de quem descreveu esse material, se descreveu errado. Da mesma forma que essas máscaras, a descrição desse produto, ou a descrição estava errada, ou na hora que o produto foi entregue, alguém recebeu de forma errada. Então, a política pública, ela para ser eficiente, é preciso que as compras públicas igualmente o sejam. E a gente só consegue isso por meio da obediência de todos aqueles princípios constitucionais que eu falei lá desde o início. Então, muito obrigada.
Eu espero que vocês tenham compreendido. Está longe de ser uma aula completa sobre noções básicas, mas eu espero que eu tenha contribuído para a educação de vocês. Ludmila, obrigada mais uma vez, né? Aqui só tem elogios no chat, que foi ótimo, que foi maravilhosa, né? Então, assim, foi mesmo, foi bem, assim, sucinto, bem explicado. Parabéns mais uma vez e gratidão mesmo por ter aceitado o convite aí da professora Otília. Imagina, à disposição. Tá, aí a Nilza, não sei se ela quer falar aí via áudio, mas ela colocou no chat, que ela gostaria de saber, assim, o que a gente precisa observar na prática para ser aprovado pela controladoria. Seu áudio está desativado. Desculpa. A pergunta dela está no chat? Tá. Qual que é a... 9h32 da manhã, ela começou 9h27, para você sintonizar aí. 9h32. A pergunta não foi completa. O que a gente precisa observar na prática para ser aprovado pela controladoria? Muito provavelmente ela deve estar falando sobre o cumprimento da legislação, né? Para que haja aprovação do processo licitatório. Porque ela está falando que ontem ela teve uma palestra sobre controladoria e hoje licitação as duas andam juntas. Ela viu que muita coisa foi falado ontem com hoje. Entendi. Como eu falei, né? Existe na imposição constitucional, existe o órgão de controle interno e o órgão de controle externo. O órgão de controle interno, geralmente, ele é exercido por meio da controladoria. A controladoria geral, por exemplo, no âmbito do Estado, aqui é a CGE, né? Controladoria Geral do Estado. A CGE, enquanto órgão de controle interno, analisa os processos licitatórios, né? Ele vê o cumprimento da formalidade, ele vê o cumprimento da legalidade, ele observa o preenchimento de checklist, ele estabelece procedimentos padronizados para serem observados. Então, a administração, para dar continuidade, para poder executar a legislação, ela se vale também de alguns instrumentos de fiscalização. E a Controladoria Geral, além do dever de fiscalização, ela também oferta cursos, ela também auxilia nesse procedimento por meio de oficinas, enfim. Mas a Controladoria Geral estabelece alguns procedimentos que devem ser observados, e aí eu destaco o checklist, por exemplo, a CGE do Governo do Estado, ela tem muitos checklists que são excelentes, que são bem usuais e bem corriqueiros. Então, para que você tenha o seu processo licitatório aprovado, você precisa observar o cumprimento desses instrumentos que são estabelecidos. O ideal é que as controladorias gerais, não só a Controladoria Geral do Estado, mas as controladorias municipais também, se valham desse objeto de controle, né? O preenchimento de checklist, por exemplo, é um controle super eficiente, que diz para o servidor público o que minimamente deve conter dentro do processo. Uma vez que, se você obedecer ao checklist, você estará cumprindo tanto a legalidade quanto esse dever de controladoria, né? Que é exercido aí sobre os processos licitatórios. Espero que eu tenha respondido ela. Professora. Pode falar, Paula. Professora, é o seguinte, a senhora falou aí dessa matéria, eu achei interessante, que eu mexo com essa parte de pregão sobre alimentação. A gente coloca a mercadoria tudo de ótima qualidade no pregão e os fornecedores, aquela briga de preço, aí eles jogam o que eles querem fornecer, mercadoria sem qualidade, e aí, quando é aprovado tudo, né? Aí eles querem desistir dos itens, porque joga preço baixo demais. Ana Paula, isso é o que mais acontece, e com relação à legislação anterior, era muito comum, a gente enfrentava muito esse problema. Aí, nós é o seguinte, acontece muito isso com a gente, e aí eles desistem dos itens, só que a gente tem a documentação tudo assinada, mas não tem nem nada que respalda nós para eles serem penalizados por isso. Porque a gente faz tanto documento, mas nada acontece, né? O nosso grande erro ao longo dos anos, que era aí onde eu ia entrar, né? Tanto a 866 quanto a 14133 estabelecem sanções. E aí a importância da 14133 agora, diferente da legislação anterior, é que ela trouxe, inclusive, penas que são sujeitas à reclusão.
existem algumas empresas que, infelizmente, entram no processo licitatório só para prejudicar, de fato, o cumprimento das regras, né, das normas, que vão lá, baixam o preço, enfim. E hoje a gente já tem ferramentas mais eficientes, e aí eu destaco, por exemplo, o acesso ao Tribunal de Contas. Tem várias empresas que são denunciadas, né, por meio da ouvidoria, ou mesmo não só a licitação em si, o órgão em si, mas também tem ferramentas de poder sancionatório que às vezes a gente deixa de utilizar, a gente deixa de se valer dessas ferramentas e aí a gente deixa mal acostumado o fornecedor. O fornecedor que ele é penalizado, que ele é sancionado, que seja em pecúnia, né, recurso financeiro, que ele é impedido de participar do processo licitatório, se ele é penalizado da forma como deveria, se ele não for penalizado, ele vai ser recorrente, ele vai continuar participando de processo, vai continuar fornecendo produto ruim, vai continuar fraudando o processo. A gente precisa se valer das penas, das sanções, para poder efetivar esse dever da administração de condenar esses maus fornecedores. A gente acaba deixando de fazer porque é um procedimento, é mais um processo, é mais um procedimento, é burocrático, é chato de fazer. Mas a gente tem ferramentas para isso. Sim, a questão do nosso é sobre a alimentação escolar, né? E aí, o fornecedor, a gente pode penalizar ele só caso ele não entregue a mercadoria em dias. Mas a questão de qualidade é lá eles que escolhem o produto que eles querem oferecer. Lá, existe um artigo, depois você faz a leitura desse artigo. É do artigo 40 em diante da Lei 14.133. Esse artigo 40 em diante, ele fala só sobre qualidade. Ele não fala sobre preço, ele fala sobre qualidade. Tem várias ferramentas que a administração pode exigir qualidade. A gente acaba deixando de exigir porque a gente ainda está preso na legislação anterior. Mas tem novidades na 14.133 que buscam a qualidade. A utilização de modelos padronizados, utilizando o recurso dos modelos do governo federal, por exemplo, é uma excelente forma de exigir qualidade, porque o governo federal já está mais avançado. Então, tem formas. A 14.133 nos dá a condição de exigir qualidade. É porque a gente ainda está preso a fazer o menor preço da lei anterior. A gente precisa abrir a mente mais, e aí eu destaco o artigo 40 em diante. Faz a leitura dele depois, assim, de forma bem, bem tranquila, que você vai observar que tem formas de exigir qualidade. A Ana Maria também está querendo fazer alguma pergunta? Bom dia. O meu caso também é igual o que a outra Ana aí também falou. É porque eu faço parte de conselhos aqui na minha cidade, Araguanã, eu moro, né? Eu faço parte do Polo de Xambioá, mas eu moro em Araguanã. E a gente vê a questão, quando não é o caso, quando eles não desistem, os produtos que entregam, além de que é muito caro, eu quero entender por que para os órgãos públicos as coisas saem tão caras. E o material que é entregue, as coisas que é entregue é ruim. Por exemplo, entrega um café ruim, entrega um papel higiênico ruim, tudo é ruim. E são caros. E aí eu quero saber quem é que vai cobrar isso, porque, assim, a gente pode até apontar lá tudo, mas quem é que de fato vai exigir, vai cobrar? Você falou, né, do artigo 40, que é para a gente ler agora, nessa nova lei. Mas quem é que de fato vai fazer a reclamação para fazer valer? A senhora citou uma ferramenta importantíssima que são os conselhos. O conselho, o exercício do conselho é exatamente para poder auxiliar a administração pública nessa fiscalização. Porque, além de deliberar sobre determinados assuntos, de decidir sobre determinados assuntos, o conselho também exerce esse dever de fiscalização, e aí, por meio do conselho, que é o ouvinte, geralmente, da população, o canal de comunicação entre a administração pública e o cidadão é o conselho, né? É uma forma de participação social. E aí, os conselhos, por exemplo, eles podem oferecer representação no Tribunal de Contas, identificando casos como esse, nesse sentido que a senhora falou do preço caro. Se vocês identificaram que existe um preço que está sendo praticado na administração pública e esse preço não é o preço de mercado, de modo que ele está muito caro, vocês podem denunciar ao Tribunal de Contas informando, olha, aqui no meu município, faz uma redação
de ouvidoria. O canal de ouvidoria está disponível no site do Tribunal de Contas exatamente para isso. É para ouvir quem está lá na cidade de Araguanã, que está indignada com o preço que está sendo praticado e comunica ao tribunal. Tribunal, olha aqui, eu estou aqui no meu município e eu estou vendo que estão comprando um pacote de arroz por R$50. Isso é um absurdo. Nem tudo o Tribunal de Contas consegue analisar, né? Porque existe uma vastidão de recursos que são aplicados. Então, o tribunal, às vezes, ele não consegue ser atento a esses detalhes. E a gente, enquanto controle social, pode sim se utilizar dessas ferramentas e representar o Tribunal de Contas informando: olha, aqui no meu município é um absurdo o preço que está praticando. O que vai acontecer? O Tribunal de Contas vai entrar lá dentro do processo licitatório, vai verificar se não é o preço de mercado, se não for, vai notificar o município, e o município vai ter que prestar justificativo do porquê que está comprando tão caro. Aí, né, tem várias justificativas. É porque, de fato, não houve concorrência, ou houve concorrência, mas o preço estimado foi feito de forma errada, ocasionando sobrepreço. Alguém vai ser multado e alguém vai aprender e não vai fazer errado de novo. Até mesmo o fornecedor, se ficar identificado que houve um sobrepreço e o valor está mais alto que o de mercado, ele tem que devolver o dinheiro. Entendi. Entendeu? Não, beleza, então. Precisa se valer dessas ferramentas. A gente não pode ficar só identificando casos como esse e se indignar pessoalmente e não exercer o controle social. O controle social é importantíssimo. É a porta de entrada no Tribunal de Contas, o exercício do controle social. Beleza, obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu sei que o povo está encantado, Ludmila, que agora quer estudar mais sobre o assunto, que interessou no assunto. Que bom, né? Que bom, Que eu bom. fico muito feliz. Tranquilo? Há mais alguma pergunta, gente? Professora Ludmila, muitos pediram se você puder fornecer o slide para mim postar na plataforma. Posso sim. Eles querem, né, para depois lerem de novo, verem de novo. Se você puder compartilhar conosco, que eu posto lá, né? E aí eles têm esse conteúdo. Posso sim, com certeza. E quem tiver interesse também de me seguir no Instagram, eu sempre posto coisas relacionadas ao processo licitatório lá no meu Instagram também. Futuramente quero fazer alguns vídeos com o objetivo de disseminar informação mesmo, porque eu acho que é importante a gente se valer dessas ferramentas para poder distribuir o conhecimento que a gente adquire. Coloca aí no chat o seu Instagram, que aí eles verem qual que é, né? Ou fala, sei lá. De Vila Galvão. Então, pronto, pessoal. Vamos aproveitar.